Fala, meu aluno, fala, minha aluna, retomando para a gente fechar agora, viu? Para a gente fechar agora, de uma vez por todas, esse tema organização da administração pública. Tema essencial para a tua prova, não apenas porque cai expressamente no teu edital, porque está previsto expressamente em questões do teu concurso público, mas veja, também é um tema essencial para que faça com que você consiga entender outros temas do teu edital. Por exemplo, o próximo assunto que nós vamos gravar aqui é poderes administrativos, que também está no teu edital, que caiu na PC Alagoas, que caiu na PM Alagoas, que caiu na PC Alagoas para agente e escrivão, que caiu na PCDF para escrivão, caiu na PCMG para investigador Banca Fumarc e as demais bancas todas de Sebrasp, tá? Os demais concursos citados aqui, todos produzidos pelo Sebrasp. Então se trata de um assunto essencial. Agora, se você não conseguir entender poderes administrativos, você não vai conseguir entender também, tá? Se você não conseguir entender a bem da verdade a organização da administração pública, você não vai conseguir entender também poderes administrativos. Não vai conseguir entender também responsabilidade civil do Estado e etc. Então se trata de um assunto basilar para que você consiga entender e aprofundar outros temas. E olha lá, o que eu mais observo aqui entre os alunos, tanto no presencial como no online, com dificuldade de estudar direito administrativo, é pular etapa. Direito administrativo é uma sequência delineada de tópicos. Se você não entender bem a organização da administração pública, o regime jurídico administrativo, os princípios que regem essa matéria, provavelmente você vai ter uma grande dificuldade ou talvez sequer vai aprender responsabilidade civil do Estado, poderes administrativos, controle da administração pública, licitações e contratos administrativos na antiga e na nova redação legislativa e outros tópicos tão relevantes quanto. Então quer dizer que o direito administrativo é uma ciência que precisa respeitar um progresso natural. Veja que nós estudamos os princípios, estudamos o regime jurídico administrativo, progredimos para as funções, Estado, função típica de administrar, etc. Toda aquela ideia que a gente já estudou a fundo e você já está cansado de saber, beleza? Passando disso, nós passamos para o quê? Para o estudo da organização da administração pública, ou seja, nós focamos na função de administrar e começamos a progredir dentro desse assunto. Veja que a gente já organizou a administração pública direta inteira, a administração pública indireta praticamente toda. Estamos agora na última aula da organização da administração indireta, visualizando os últimos tópicos no que diz respeito às duas últimas entidades da administração indireta, quais sejam empresas públicas, quais sejam as sociedades de economia mista. Quer dizer, meu aluno, quer dizer, minha aluna, que nesse ponto você tem que perceber que se você começasse a estudar na aula de hoje, talvez você não estivesse entendendo nada do que a gente está discutindo aqui. Então, quer um bizu para aprender de uma vez por todas o direito administrativo? Faça uma sequência delineada de tópicos. Não venha querer aprender a organização da administração pública se você não passou pelos princípios. Porque daqui a pouco eu estou falando que uma determinada situação fere o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, moralidade, impessoalidade, etc. Você vai voar total. E por que vai voar total? Porque você passou das aulas lá atrás e não fez uma sequência delineada dos tópicos. E aí você não vai aprender. Beleza? Continua seguindo a sequência das nossas aulas porque já você está gabaritando os assuntos referentes a direito administrativo. Show de bola? Volta para cá para a gente começar agora a estudar a administração pública em espécie, partindo das empresas públicas, sociedade de economia mista, e fazendo já o encerramento no que diz respeito àquilo que há de comum entre essas duas entidades administrativas. Tranquilo? Vamos avançar então, hein, tropa? Perceba que agora nós vamos discutir aqui um tema interessante para a sua prova, tá? Interessante para a sua prova, que é justamente como é que funciona o contrato no que diz respeito aos dirigentes das empresas estatais, também serem regidos pela CLT. Veja que a gente estava discutindo na última aula, lá na parte final da nossa aula, que aqueles que trabalham na administração pública indireta nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, eu quero que vocês observem que essas pessoas são tidas como empregados públicos. Por que são empregados públicos? Porque são submetidos a um concurso público para entrar na administração pública indireta, mas que são contratados através de um regime chamado CLT, que são seletistas por essa razão. Tranquilo? Então observe que estes caras, eles são seletistas, eles são CLT, são empregados públicos. E aí eu terminei a aula passada com um questionamento. Todo mundo que trabalha na condição de empresas estatais é efetivamente empregado público regido pela CLT? Esse questionamento ficou para ser respondido nessa nossa aula, visualizando que os dirigentes das empresas estatais também serão regidos pela CLT? Fica esse questionamento. A resposta é não, uma vez que são titulares de cargos em comissão. Então vamos lá, os dirigentes das empresas estatais, eles são titulares de cargos em comissão e são determinados diretamente e livremente pelo chefe do Poder Executivo.
ficando, portanto, vinculados diretamente ao respectivo estatuto do ente federativo. O que é que eu quero dizer para vocês, então, em termos práticos? Que esses que são os dirigentes das empresas estatais, atenção, estes que são os dirigentes das empresas estatais, eles são, atenção, eles são ocupantes de cargo e comissão. Por essa razão, não posso dizer que eles são empregados públicos e não são regidos pela CLT. Por quê? Porque eles só ocupam cargos em comissão, não ocupando, portanto, cargos tidos como empregos públicos. Beleza? Tranquilo? Massa? Então, se cai na tua prova algum questionamento acerca disso, responda com tranquilidade, porque isso já foi cobrado em concurso público. Esse questionamento eu peguei da questão e trouxe para você aqui. Massa? Vamos seguir, então? Vem para cá, ó. Para a gente fazer o fecho, praticamente no que diz respeito a esse assunto, eu pergunto com relação ao patrimônio. Como é que fica a relação do patrimônio das empresas estatais, hein? Te respondo. O patrimônio das empresas estatais fica relacionado da seguinte forma. Olha lá, ó. Patrimônio das estatais. Como que fica o patrimônio das estatais? Senhores, o patrimônio das estatais precisa ser interpretado a partir de uma dupla interpretação. Patrimônio da estatal que está sendo utilizado pela empresa estatal na prestação do serviço público, consequentemente, é tido como patrimônio afeto ao serviço público. Patrimônio da estatal que não está sendo utilizado na prestação do serviço público é tido como patrimônio desafeto ou desafetado ao serviço público. Então vamos visualizar como é que fica a relação desses dois tipos de patrimônio para fins da sua prova. Os bens das empresas estatais prestadoras de serviço público que estejam afetos, ó, se está afeto ao serviço público, à prestação do serviço público, são, portanto, considerados bens públicos e, consequentemente, vão ter aqui os benefícios já discutidos e estudados para os bens públicos, quais sejam o quê? Impenhorabilidade e imprescritibilidade. Se o bem da empresa estatal, da prestadora de serviço público, empresa estatal que presta serviço público, está ali afeto ao serviço público, nós estamos, portanto, diante, tá, de um bem público e, consequentemente, vai ter as características e prerrogativas destes bens, quais sejam a imprescritibilidade e a impenhorabilidade. Show de bola? Tranquilo? Agora, deixa eu te fazer uma observação importante aqui no que diz respeito também a esse assunto. Olha lá, quando a gente consegue observar os demais bens, aqueles que não estão efetivamente afetos ao serviço público, esses não vão ter efetivamente a proteção citada para aqueles. Então vamos conseguir dar um exemplo aqui. Um bem que é da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Nós sabemos que os Correios é uma empresa pública federal, tá? Que, consequentemente, é criada para a prestação de um serviço público. Atenção, os Correios são uma empresa pública criada para a prestação de um determinado serviço público. Pegou o bizu? Pegou o bizu? Tá anotado? Então vejam que, se os bens públicos dos Correios que estão sendo utilizados na prestação do serviço público, esses bens que estão empenhados, que estão sendo utilizados na prestação do serviço público, são categorizados como bens públicos. Anotou? Então, esses bens são afetos, eles estão sendo utilizados na prestação do serviço público. Agora, se um determinado bem público, atenção, se um determinado bem público não está sendo utilizado na prestação do serviço público, eu posso dizer, portanto, que este bem é desafetado, atenção, desafetado à prestação do serviço público. Então, se ele é desafetado, ele não tem as mesmas garantias que os bens públicos possuem, quais sejam imprescritibilidade e impenhorabilidade. Se cai no teu concurso público que todo e qualquer tipo de patrimônio público, de patrimônio, utilizado por empresa estatal, goza das prerrogativas referentes aos bens públicos, você vai assinalar como não. Só tem garantia de imprescritibilidade e impenhorabilidade apenas se nós estivermos diante de bem público, empenhado, utilizado, sendo usado efetivamente na prestação de um serviço público. Show de bola? Tranquilo? Então vamos avançar aqui para mais um tópico referente ao seu concurso público. Imunidade tributária. Apenas possuem imunidade tributária as empresas estatais que são efetivamente prestadoras de serviço público. Tá? Então só vai ter imunidade tributária se a empresa estatal é prestadora de serviço. Imunidade tributária não é concedida à empresa estatal. Não há concessão de imunidade tributária à empresa estatal que explora atividade econômica. Show de bola? Inexistência de privilégios processuais, tá?
Não há existência de privilégios processuais nem para empresas públicas e nem para sociedades de economia mista, tranquilo? Então lembre-se, não há prazo em dobro, nem para EP e nem para SEM. Show de bola? Vamos fechar agora com as diferenças que existem entre estas e aquelas? Quais são as diferenças que existem, Augusto, entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista? Olha, papel e caneta na mão, porque agora é onde o bicho pega, tá certo? Agora é onde efetivamente nós temos o maior número de questões do que diz respeito ao assunto empresas estatais. Então preste atenção, beleza? Se liga aqui, ó. Quais as diferenças que existem entre empresas públicas e sociedades de economia mista? Vem pra cá. Capital social nós sabemos que é como? Capital social das empresas públicas, aliás, das empresas públicas é majoritariamente público ou integralmente público? Depende de qual é o tipo de entidade que nós estamos nos referindo. Se eu estiver diante de uma empresa pública, o capital social dela é integralmente público. Repito, se nós estivermos diante de uma empresa pública, o capital social, ou seja, a grana, o patrimônio que há de bens e valores investido na estatal, é integralmente público. Eu reitero, empresa pública tem capital social integralmente público, beleza? Já as empresas públicas, em que pese terem capital social integralmente público, elas podem ser empresa pública unipessoal, tá? Empresa pública unipessoal, aquela em que o capital social é exclusivo de um único ente, tá? Então a empresa pública unipessoal é aquela em que o capital social é exclusivo de um único ente. Enquanto a empresa pública pluripessoal é aquela em que o capital social é oriundo de mais de um ente. Pernambuco, Alagoas e Paraíba, por exemplo, se juntam para a criação de uma empresa pública. Veja que todo o patrimônio, o capital social é público, mas é um capital pluripessoal. Por que razão? Porque nós temos 3 estados aqui dividindo as partes desse capital social, ou seja, eu tenho uma parte do estado de Pernambuco, uma parte do estado de Alagoas, uma parte do estado da Paraíba. Como eu tenho aqui 3 estados atuando efetivamente na composição do capital social dessa pessoa jurídica, nós temos ou estamos diante de um capital de uma empresa pública pluripessoal. Atenção, meu aluno, atenção, minha aluna, empresa pública não pode ter capital social aberto para pessoas, por exemplo, que queiram comprar ações do Banco da Caixa Econômica Federal da Bolsa de Valores. Por quê? Porque o capital social da Caixa Econômica, dos Correios, das empresas públicas de uma forma geral, é fechado, é integralmente, é 100% público. O que pode existir para que uma empresa pública seja pluripessoal é tão somente, atenção, é tão somente a possibilidade jurídica de que este patrimônio seja uma parte de um estado, outra parte de outro estado, outra parte de outro estado. Aí nós temos um capital social pluripessoal. Por quê? Porque em que pese ser 100% público, mas nós estamos diante de partes de capital dividindo entre os estados. Tranquilo? Feita essa composição, vamos avançar. Qualquer modalidade societária é cabível para a composição de uma empresa pública, tá? Então, uma empresa pública pode ser constituída sob qualquer modalidade societária. Competência para julgamento de acordo com o ente federado que está vinculada, tá? Então, se é uma empresa pública federal, será processada e processará no âmbito da Justiça Federal. Tranquilo? Então eu posso criar uma empresa pública sob qualquer modalidade societária. Eu posso ter uma empresa pública sociedade anônima? Posso. Eu posso ter uma empresa pública limitada? Posso. Eu posso ter uma empresa... Posso. Qualquer modalidade societária pode ser utilizada para a criação de uma empresa pública. O mesmo não acontece, por exemplo, com as sociedades de economia mista. Já eu explico o porquê. Mas sociedade de economia mista apenas poderá ser constituída sob a forma de sociedade anônima, diferente de como acontece, por exemplo, com as empresas públicas, que podem ser qualquer tipo de modalidade societária. Show de bola? Vamos avançar? Então vem pra cá. Competência para julgamento do ente federado que está vinculado. Então, como eu já falei, se for empresa pública federal, será demandado na Justiça Federal. Massa. Vamos agora analisar as sociedades de economia mista. Ó. Sociedade de economia mista, o capital social é misto. Então, nós temos a composição de capital público e de capital privado. Quando se fala de sociedade de economia mista, diferente das empresas públicas, que o capital é 100% público, na sociedade de economia mista, o capital é misto, público e privado. Lembrando que o capital social em que pese ser misto deve ser majoritariamente público. Augusto, me dá um exemplo, Petrobras.
De modo que, se o capital é majoritariamente público, a condução daquela determinada empresa sempre estará nas mãos, atenção, sempre estará nas mãos do Estado, enquanto poder público. Beleza? Então a sociedade de economia mista possui capital social misto, capital público mais privado, mas veja lá que tem a possibilidade de existir sócios privados, ó. A sociedade de economia mista traz a possibilidade de existir sócios privados, o controle acionário de posse do Estado, a maioria do poder acionário sempre deverá estar com o Estado, como eu já acabei de dizer. Então, portanto, se todos esses desdobramentos existem, o controle estará sempre nas mãos do Estado, que é quem efetivamente comanda a empresa estatal. A forma societária da sociedade de economia mista é obrigatoriamente, eu não falei facultativamente, eu falei obrigatoriamente, constituída em sociedade anônima, tá? Então não tem para onde correr. A sociedade anônima é a forma societária adotada pelas sociedades de economia mista, tranquilo? E ela demanda e será demandada sempre na justiça estadual, tranquilo? Então veja que as sociedades de economia mista demandam e serão demandadas na justiça estadual. Diferente do que acontece com a empresa pública, que aí vai depender de quem criou. Se é uma empresa pública do âmbito federal, demanda e será demandada no âmbito da Justiça Federal. Se é uma empresa pública estadual, demanda e será demandada no âmbito da Justiça Estadual. Tranquilo? Feitas essas exposições, vamos agora responder algumas questões e encerrar o nosso bloco aqui no que diz respeito à administração pública indireta e no que diz respeito também ao tema empresas estatais. Questãozinha muito boa da Banca Sebrasp, cobrada no concurso da Polícia Civil do Estado do Sergipe, no concurso para delegado de polícia, que vai dizer pra gente que a centralização, atenção, a centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos integrantes da administração pública direta. Atenção! A centralização consiste na execução de tarefas, tá? Centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos, integrantes da administração pública direta. Certo ou errado? Certo. Veja que na nossa oportunidade de discutir acerca desse assunto, nós deixamos muito claro que a administração direta é a composição de quem? União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. E a atividade que é exercida pela administração direta, que nós chamamos de função administrativa, desempenhada de maneira típica por quem? Pelo Poder Executivo. Quando desempenhada diretamente pela administração direta, nós também podemos chamar de quê? De exercício centralizado ou de administração centralizada. Veja que essa questão em que parece ter sido cobrada no concurso de delegado de Polícia Civil do Estado de Sergipe e de ser da Banca Sebrasp, mas é uma questão muito simples e que foi discutida por nós aqui no decurso da aula. Centralização, portanto, consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Se eu estivesse diante da execução dessa mesma tarefa, tá? Pelas entidades da administração indireta, eu estaria diante de quê? Da gerência ou da administração descentralizada, da qual nós também podemos chamar de administração indireta, que surge por meio de quê? Por meio de descentralização, quebrando, portanto, todo e qualquer tipo de hierarquia que exista entre a administração direta e indireta. Ou seja, quando a União constitui uma autarquia por meio de lei, nós temos aqui o término de uma relação hierárquica, em que pese a autarquia se manter vinculada à administração direta, eu quero dizer à União, para que possa existir o chamado controle finalístico entre a União e a autarquia, que é justamente aquilo que nós chamamos no decurso de nossas aulas de controle finalístico e no âmbito da União de supervisão ministerial. Última questão para a gente encerrar nossa aula, vai dizer para a gente que na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. Se ligue, na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. Certo ou errado? Certo, porque se eu estou desconcentrando, a bem da verdade, a única coisa que eu estou fazendo, qual foi o bizu que a gente visualizou? Desconcentrar. O bizu está no O de órgão. Há tão somente o surgimento de novos órgãos públicos. E órgão público não tem personalidade jurídica própria, portanto, se mantém vinculado à estrutura que está sendo criada ali. Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho o INSS, tá? Que precisa criar um determinado órgão público, ou mais de um órgão público, para separar e melhor desenvolver a atividade pública,
cria o órgão público A, o órgão público B, o órgão público C. No entanto, tanto o órgão A, como o órgão B, como o órgão C se mantém dentro da estrutura administrativa da entidade administrativa INSS, que é uma autarquia federal, Instituto Nacional de Seguridade Social. Por essa razão, não há descentralização, se mantendo toda a estrutura no âmbito da autarquia. Show de bola? Augusto, por que eu crio o órgão público? Para que haja um desempenho mais eficaz da administração pública. Eu quero que você lembre que lá no artigo 37, caput, nós temos 5 princípios hoje. Mas até antes de 98 nós tínhamos somente 4. Quais eram? Legalidade, pessoalidade, publicidade e... Legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade antes, e atualmente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo que eficiência é um princípio administrativo? Sim. É um princípio que rege a administração pública? Sim. É um princípio expresso ou implícito? É expresso porque está escrito no artigo 37, mas não é originário. E por que não é originário? Porque surgiu tão somente em 98, por meio da emenda constitucional 19 do ano de 1998. Tranquilo? Se cai na tua prova que o princípio da eficiência é um princípio originário, você vai com muita tranquilidade responder errado, porque não é originário, é fruto de emenda constitucional. Tranquilo, galera? Dessa forma, nós encerramos o assunto organização da administração pública com os principais temas e tópicos do que tange essa disciplina. Agora é você revisar, montar um caderno no que diz respeito a tudo que foi aqui discutido e fazer centenas, da pior das hipóteses, dezenas de questões do que diz respeito a esse assunto. Porque por mais que ele não seja um assunto direto no seu concurso público, mas ele sempre vai dialogar com outros assuntos. Por essa razão você deve estar preparado. Fosse foca, a gente se vê daqui a pouco com muito mais conteúdo no que diz respeito a poderes administrativos. Valeu, galera!